Quero te saudar com a paz de Cristo e gostaria de continuar falando com você nessa série de mensagens baseada em Tiago 3, do 13 até o 18, onde a gente tem aprendido a respeito da sabedoria, a verdadeira sabedoria em contraste com a falsa sabedoria. E eu convido você a abrir sua Bíblia lá. Nós estamos falando sobre sabedoria, características da verdadeira sabedoria. E diz o seguinte, Tiago capítulo 3, a partir do versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Bom, nós estamos então falando sobre as características da verdadeira sabedoria. Na última mensagem nós entendemos que a sabedoria do mundo traz ao coração inveja amargurada. Um sentimento que vai pensar em destruir os outros. Contra esse sentimento da inveja amargurada, a Bíblia nos apresenta características da sabedoria que vem do alto. Ela oferece compreensão, misericórdia e mansidão, que podem combater essa inveja amargurada. Hoje nós vamos conhecer mais uma característica da sabedoria do mundo e 3 características da sabedoria que vem do alto, que nos ajuda a vencer esses sentimentos, muitas vezes, que invadem o nosso coração. Bom, e o primeiro deles sobre o que eu quero falar, da sabedoria desse mundo, está no versículo 14. O versículo 14 diz assim: se contudo vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. A segunda característica dessa sabedoria mundana, na minha tradução, a NVI diz o seguinte: ambição egoísta. É interessante que algumas versões vão colocar da seguinte maneira, o seguinte termo: facção, sentimento faccioso em vosso coração. Eu estava pesquisando a tradução dessa palavra grega, no dicionário Strong, e ele traduz ela da seguinte maneira. Olha só que interessante: propaganda eleitoral ou intriga por um ofício, um desejo de colocar-se acima, um espírito partidário e faccioso que não desdenha a astúcia, partidarismo, sectarismo. E estudando a respeito desse termo, dessa palavra, eu descobri que antes de ser usada no Novo Testamento, ela só é encontrada nos escritos de Aristóteles. E qual é a ideia desse autor, dessa palavra? É uma perseguição egoísta do ofício político através de meios injustos. E talvez no mundo grego essa palavra estava ligado àquilo que a gente vê no nosso país, né? Um pouco da sujeira no meio político. E Tiago está trazendo aqui uma ideia de espírito de partidarismo. Espírito de partidarismo, né? Que é uma ambição egoísta, um sentimento faccioso. E aí você pensa, olha o cenário político, o espírito de partidarismo, talvez você pense, será que é aquela briga, né? Que ultimamente tem surgido, né? Direita contra a esquerda, talvez é isso aí. Bom, essa briga talvez transparece um pouquinho do que significa essa palavra, mas a gente precisa trazer isso para o contexto da igreja, daqueles que se propõem a viver o Evangelho do Senhor, uma vida com Cristo. Talvez esse é aquele sentimento que leva o coração do cristão, do ser humano, a promover seus próprios interesses. Mesmo que, para promover o seu próprio interesse, ele vai usar meios que são indignos, meios que vão causar uma divisão, né? E como é que esse espírito de partidarismo, sentimento faccioso, como é que ele vai funcionar, essa ambição egoísta? Ele vai funcionar muitas vezes denegrindo a imagem de outros. Tá? E eu não vou ver o cenário político, mas eu quero pensar dentro da igreja. Como é que funciona muitas vezes, né? Você vê
às vezes pessoas falando mal umas das outras. Aquela pessoa fez uma coisa boa, que legal, olha só. Pois é, pastor, ela fez uma coisa boa, mas essa pessoa, né, na casa dela faz isso e aquilo, é uma pessoa meio ruim, complicada de lidar, pastor. Não foi muito bom isso aí que ela fez. Vai denegrindo esse espírito de divisão, né, esse sentimento faccioso, ambição egoísta, é um espírito que vai minando a imagem de outras pessoas, falando mal. Só que o que a gente percebe é que muitas vezes esse tipo de espírito, esse tipo de discurso, ele vai ser mascarado por um discurso bíblico. E eu falo aqui bíblico entre aspas. Como assim, pastor? Vamos pegar o discurso do político. Ano de eleição, o político sobe no palanque, né, e começa a prometer muitas coisas. E você ouve o discurso daquele camarada, e ouvindo as palavras dele, você vê que ele quer só ajudar os pobres. E a única intenção da vida dele é ajudar os menos favorecidos, é fazer o Brasil melhorar, é ajudar todas as pessoas da sua cidade, do seu estado, do seu país. Esse é o teor do discurso político, né? Pois é, muitas vezes a gente vê isso dentro do discurso cristão, ou melhor, cristão. Por quê? Porque muitas vezes dentro da igreja, as pessoas mascaram os seus interesses egoístas usando a Bíblia como motivo. Olha, gente, aqui está escrito na Bíblia, né? A Bíblia está escrito que não deve haver desunião, então vamos pintar a igreja de verde porque é a cor que eu quero, né? Não, gente, aqui na Bíblia está escrito que a gente tem que respeitar os líderes e eu, como sou um líder da igreja, essa é a minha opinião aqui, vamos fazer isso aqui. Muitas vezes a gente disfarça os nossos próprios interesses egoístas com um discurso bíblico. Você não vê isso em igrejas divididas? Em ministérios que estão rachando? Os dois lados muitas vezes usam a palavra de Deus e dizem, olha aqui, ó, tá aqui na Bíblia. Outra pessoa diz, não, tá aqui na Bíblia também, olha aqui, esse lado. As pessoas estão querendo passar a sua ideia, o seu ideal, a sua vontade, disfarçando de discurso bíblico. Isso tem um problema muito grande, muito grave dentro da igreja, porque ele leva as pessoas a olharem para dentro da igreja e classificarem os seus irmãos e as suas irmãs. Ó, esse ali é meu amigo porque pensa como eu e me apoiou na assembleia, naquela reunião lá, então esse aqui é meu amigo. Ah não, aquela irmã lá não gostou da minha ideia, não me apoiou, aquela é inimiga. Né? Ou está do meu lado ou está contra mim. Né? Eu, como pastor, já trabalhei em uma igreja que sofreu duas divisões. E as duas foram um baque muito grande para a igreja. Uma delas, a segunda divisão, ela foi doutrinária. Problemas de doutrina. Bagunça mesmo, heresias. E essa divisão, olhando fisicamente para as pessoas que saíram da igreja, ela foi maior. Ficou só um patrimônio. Praticamente a maioria das pessoas foi embora da igreja, se dividiu, foi junto com o vento de doutrina errado que apareceu. Né? Agora, a primeira divisão, ela teve esse caráter de facção, de partidarismo, de brigas. Né? E embora não tenham sido tantas pessoas que saíram da igreja quanto na segunda divisão, a primeira divisão tinha marcas mais profundas no coração daqueles que ficaram da igreja do que a segunda divisão. Porque a segunda o pessoal sabia, olha, foram heresias. Foram heresias que levaram a igreja a se destruir. Agora a primeira era briga. A primeira era gente querendo que a sua ideia fosse adiante. Era gente se colocando uma contra as outras, grupos inimigos. Se colocavam como inimigos uns dos outros. Agora para pensar. Quantas igrejas novas se abrem a cada semana no Brasil, a cada dia no Brasil, fruto de divisões. Quantas divisões, como isso tem sido tão comum no nosso meio. Mas por que isso acontece? Eu acredito que é essa falsa sabedoria. É a sabedoria que vem do mundo, esse sentimento faccioso, esse sentimento de divisão, muitas vezes disfarçado de verdade bíblica. Certa vez, um pastor me contou que um membro que saiu da sua igreja, né, veio conversar com ele e ele estava muito tranquilo, porque o pastor que ele estava seguindo naquele momento e saindo da igreja com vários membros da sua igreja, o pastor disse, não, essa questão é tranquila, você olha para Atos lá
né? Paulo e Barnabé também se separaram, cada um foi para um lado, então não tem problema. Então é um pecado, sentimento faccioso, ambição egoísta disfarçado de Bíblia, né? A gente disfarça muitas vezes da Bíblia. Então são homens, mulheres, líderes, pastores brigando para ver quem tem o ego maior, para ver quem sobressai a sua ideia, né? Uma consequência de uma sabedoria totalmente mundana e carnal. E qual é o resultado disso? A segunda parte do versículo 16 diz assim, vou ler ele inteiro. Pois onde há inveja e ambição egoísta, o sentimento faccioso, aí é confusão e toda espécie de males. Confusão eu já falei semana passada, hoje eu quero falar sobre toda espécie de males. Algumas versões vão trazer o termo toda obra perversa, e é exatamente isso que uma divisão é uma obra perversa, ela traz todo tipo de males. Como assim? Como assim? Perceba quantas pessoas saem machucadas de uma divisão. Quantas pessoas saem com o coração endurecido? Eu não quero mais saber de igreja. Vai junto com a divisão, sai da divisão, depois se decepciona com a igreja, né? Vai para uma nova igreja que se forma com aquele discurso, porque aqui agora o Espírito Santo está agindo, a pessoa percebe que ali são seres humanos, também se decepciona e está fora da igreja. Quantas pessoas... Nesse meu ministério anterior, que a igreja passou por 2 divisões, eu conheci muitas, mas muitas pessoas na cidade que disseram, eu era dessa igreja, e agora? Agora não estou em nenhuma igreja, mas não perdi minha fé em Deus. Todo mundo fala isso, né? Não, perdi minha fé em Deus, só não vou na igreja, né? Só não obedeço a palavra, mas não perdi a minha fé em Deus. Então, essa divisão, ela traz consequências amargas, uma obra perversa, né? Uma obra má, todo tipo de confusão ela vai trazer, né? Dentro da igreja. Isso é terrível, né? Então, a gente olha essa sabedoria do mundo que ela é facciosa, partidária, uma ambição egoísta. E agora a gente precisa analisar a sabedoria que vem do alto, porque essa sabedoria nos ajuda a lidar com esse sentimento faccioso. Três características eu separo aqui do versículo 17. Já trabalhamos 3 na mensagem passada. Sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Eu separo aqui 3 delas, compreensiva, imparcial e sincera, que são características do versículo 17. Primeira característica de uma sabedoria que vem de Deus, do Senhor, ela é compreensiva. Tá? A versão Almeida Corrigida Fiel vai trazer a palavra moderada. Essa palavra, ela descreve uma pessoa que é razoável, uma pessoa cheia de consideração. Essa pessoa ela é moderada, ela é uma pessoa gentil, ela é íntegra, ela é conveniente, não é inconveniente, ela é conveniente. Ela tem uma palavra boa, não aquela palavra inconveniente, né? Que desagrada, que é desconfortável. Essa é a atitude daquela pessoa que não quer criar conflitos, tá? Ela não é aquela pessoa que bota a lenha na fogueira, né? Vê uma briga e bota a lenha na fogueira, vamos ver isso aí pegar fogo. Não, ela não quer criar conflitos. Porém, a pessoa que é compreensiva ou moderada, ela não quer comprometer a verdade. Ao mesmo tempo, por isso que ela é moderada, ao mesmo tempo que ela não quer criar conflitos, ela não compromete a verdade. Ainda que seja para manter uma falsa paz, uma paz aparente. Então, ser moderado, ser compreensivo significa muitas vezes abrir mão da sua própria opinião para não causar divisões. A sabedoria, né, te faz abrir mão da sua ideia, da sua opinião naquele momento, porque você vê, o pessoal está divergindo, isso aqui não é uma centralidade bíblica, não afeta uma doutrina da palavra de Deus, então não tem problema ceder para quem está pensando diferente de mim, né? Então essa pessoa tem esse olhar. Em outras palavras, aquele que é compreensivo, moderado, ele é sábio o suficiente para saber falar na hora certa e também para saber se calar na hora certa. Segunda característica da sabedoria que vem do alto é que ela é imparcial. Também está no versículo 17. Ela é imparcial. Imparcial significa não dividido em julgamento. Não dividido em julgamento. É uma pessoa que não vai julgar
de acordo com a pressão, né? Aquela pressão que você vê muitas vezes, nossa, mas como é que você vai pensar numa ideia diferente de mim? Eu sou teu amigo há tantos anos e você votou a favor daquela outra ideia, né? Poxa, mas você é da minha família, é meu parente, nossos antepassados fundaram a igreja e você agora está pensando diferente de mim, você está defendendo o pastor, você está defendendo aquele líder lá. A pessoa imparcial, ela julga de acordo com a verdade, sem olhar parentesco, sem olhar amizade. Agora você já pensou como funciona isso na prática, na vida real? Você já imaginou como ser imparcial de repente com alguém que você ama? Eu separei uma notícia, é uma notícia um pouco antiga, mas ela me chamou a atenção, eu tenho ela registrada aqui nos meus arquivos. Olha o título da matéria: Superação. Mãe entrega o filho à polícia. Esse é o título. E eu vou ler aqui para você. A mãe de um assaltante deu um exemplo de honestidade. Ela superou o amor de mãe e denunciou o próprio filho para a polícia com acusação de roubos. Moradora de Apolo, ela estranhou ao ver que o filho tinha chegado em casa com uma motocicleta, 2 notebooks, celulares e outros pertences roubados por volta das 5 da manhã. Abre aspas para a fala da mãe. Não foi isso que eu ensinei ao meu filho. Eu sei que ele não teria dinheiro para comprar todas essas coisas. Tenho certeza que ele roubou de alguém. Não vou admitir isso dentro da minha casa. Aí a matéria continua, né? Fala que o rapaz fugiu antes da polícia chegar. Mas olha só essa poderosa ilustração da imparcialidade. A matéria diz que a mãe superou o amor de mãe, né? Mas eu não diria isso. Eu diria que a mãe demonstrou o que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, segundo 1 Coríntios 13, ele não se alegra com a injustiça, né? O verdadeiro amor se alegra com a verdade e ele vai ser imparcial, porque ele é cheio da sabedoria que vem de Deus. Então essa mãe, ela demonstrou o verdadeiro amor ao entregar o seu filho para a polícia. Talvez alguns vão pensar, não, ela deveria ter escondido, o filho vai sofrer na prisão. Se ela encobrisse seu filho seria incentivado a continuar uma vida de crimes. Mas o verdadeiro amor, a verdadeira imparcialidade dela, a verdadeira sabedoria faz com que ela entregue seu filho à polícia, denuncie ele, né, para que ele pague pelo seu erro, pelo seu crime, para que ele assuma responsabilidade pelas suas atitudes. Quantas vezes, dentro do contexto de igreja, nós somos imparciais? Por quê? Porque nós não nos baseamos na verdade ou na necessidade da igreja. Nós nos baseamos na nossa família, nós nos baseamos na amizade, na cumplicidade, né? E deixamos a verdade de lado. A verdadeira sabedoria é imparcial. Terceira característica da verdadeira sabedoria, ela é sincera. O final do versículo 17 diz isso. Ou sem hipocrisia, algumas versões vão dizer. A palavra significa não fingido, franco, não fingido. O hipócrita, e algumas traduções vão dizer sem hipocrisia, era aquele que representava um papel, né? Mais tarde essa palavra hipócrita começou a ser usada para falar de atores. Primeiro ela falava de pessoas que faziam discursos, depois ela foi usada para falar de atores. E esses atores da antiguidade eles usavam máscaras, né? Aquela máscara que tem um sorriso, ele troca por de um choro, de uma tristeza, de uma máscara séria. Ele usava uma máscara para representar. O hipócrita, aquele que não vive com sinceridade, ele trata o mundo como um grande palco. Ele acha que vivendo dentro da igreja, no meio da sua família, no seu trabalho, ele está atuando para as pessoas. Ele deseja que as pessoas o admirem, né? Mesmo que muitas vezes ele tenha que usar máscaras, mesmo que muitas vezes ele não seja sincero. Esse é o oposto da sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela é carregada da verdade, da sinceridade. Não há mentiras nessa palavra, né? Será que a gente tem usado máscaras muitas vezes nos nossos relacionamentos? Você já viu aquela situação, né? Dentro da igreja, só elogio, é bênção para cá, bênção para lá, que culto maravilhoso. E quando sai da igreja, olha, essa igreja não presta. Ninguém ali, aquele irmão lá é falso. Você viu aquela irmã falando? Não, nossa, esse pastor não tem mais jeito, né? Muitas vezes são máscaras que nós usamos.
E a Bíblia nos chama a sermos sinceros. A verdadeira sabedoria nos chama à verdadeira sinceridade. Agora lembre-se que junto com essa sinceridade está a moderação, a compreensão, primeira característica que eu separei. Às vezes a gente usa uma máscara de sinceridade. Eu quero machucar os outros e falo, é porque eu sou sincero mesmo, então eu falo, tenho que falar. Isso é uma máscara de sinceridade. A gente usa a bandeira da sinceridade para magoar os outros. Isso não é correto. O sincero, segundo o padrão de Deus, a sabedoria que vem de Deus, ele é moderado, porque ele vai falar com amor e sinceridade, mas vai saber também se conter e não falar quando não é a hora própria para falar. E eu quero concluir esta mensagem. E esse segundo grupo de características, eles falam do nosso relacionamento com pessoas. Isso mostra que a sabedoria que vem do alto, ela nos ajuda a construir bons relacionamentos. Ela vai levar a pessoa a unir mais, talvez uma família, um ambiente de trabalho, uma igreja, e não a dividir. O sábio, segundo o padrão desse mundo, ele destrói, ele divide. O sábio, segundo o padrão de Deus, ele constrói, ele vai unir. Ele vai unir. Será que a sua vida tem sido cheia de moderação ou compreensão? Cheia de imparcialidade e cheia de sinceridade? Ou será que você tem sido um instrumento de desunião? Espírito faccioso, ambição egoísta estão no teu coração. E aonde você vai, as pessoas se dividem, se planta discórdia. Hoje eu quero te fazer um convite. Um convite para no teu coração, na igreja onde você congrega, na sua comunidade, ser um instrumento de união nas mãos do Senhor. Um instrumento que Deus vai usar para unir a sua igreja como uma verdadeira família. Você não precisa ser um instrumento de desunião, de partidarismo, de facção, mas Deus te chama para ser um instrumento de união aonde você está. Meu desejo é que o Senhor possa usar a tua vida como uma pessoa com sabedoria que vem do alto, capaz de unir um ambiente onde corações foram partidos e onde houve muita desunião. Que Deus te use aonde você estiver. Deixa eu orar contigo. Pai, entregamos nossas vidas e agora eu quero colocar as pessoas que me assistem nesse momento em tuas mãos. Pela tua graça, pela tua misericórdia, transforma um coração cheio de desunião, de espírito faccioso, de ambição egoísta, desse sentimento de partidarismo. Transforma esse coração e coloca nele a tua sabedoria, sabedoria capaz de unir, cheia de imparcialidade, de compreensão, cheia do fruto que vem do alto. E usa este meu irmão, esta minha irmã, como uma fonte de bênção para a sua igreja local. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por esse tempo, por as pessoas que agora compartilham esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu desejo é que Deus abençoe você e que a palavra do Senhor realmente possa ter falado ao teu coração. Um forte abraço para você e para sua família.